Eu tenho um segredo para você que vale $1 trilhão, tá certo? E é por isso que eu preciso que você compartilhe ao máximo esse segredo, porque todo mundo quer $1 trilhão, pelo menos saber que é $1 trilhão, que vale $1 trilhão. Mas aí, João, como assim? Sentido figurado, sentido clássico? Sim, sentido real, vale $1 trilhão esse segredo. E eu estou dando de graça para você, tá certo? Então faça bom proveito. Antes, deixa eu me apresentar. Sou João Paulo Guimarães, falando direto desculpa, de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, um estado de espírito. Esse é o vídeo 225 da Comissão Cidadã de Inquérito. Essa comissão foi criada para pacificar o Brasil e chegar à verdade. Nós temos uma chave Pix, que é jpnoticias@gmail.com, e aí você pode dar qualquer contribuição, tá? Fica livre para você, a forma de você ajudar a nossa comissão. E temos o nosso WhatsApp, 3299618000, e aí você pode participar comunicando com a gente e trocando ideias, tá certo? Então vamos lá. O que vale $1 trilhão? Bem, então vou chamar essa atenção para aqueles que estão preocupados com as eleições municipais de 2024, agora, né, que vai acontecer agora em outubro, né? Outubro para novembro. Então, o que é mais importante você saber? A questão do mesário voluntário, tá certo? E olha por que isso vale $1 trilhão. Presta atenção. Vou soltar aqui uma matéria do TSE que já está circulando há mais ou menos um mês. Legal mesmo é participar da democracia, fazer parte do processo real, ali no dia da eleição. Eu estou falando sobre ser mesário voluntário, já ouviu falar? Eu conheço cada história interessante dessa galera. Se liga nas funções, receber o eleitorado, colher e conferir os documentos, liberar a urna eletrônica para votação. E no meio disso tudo, assegurar a tranquilidade da sessão eleitoral do início ao fim da votação. Mas calma, que para fazer tudo isso, tem treinamento, tá? E aí, deu vontade de fazer parte desse grupo dos mesários voluntários? Então, se liga aqui como é que faz. Na nossa página na internet, você tem o canal do mesário. Lá você pode se inscrever e aí, quando houver necessidade, você será convocada ou convocado pela Justiça Eleitoral. E aí, é só alegria, né? E claro, muito trabalho e uma baita responsabilidade, né? Sim, e uma baita responsabilidade, tá certo? Então vamos falar sobre isso. O que acontece durante o processo de votação, tá certo? E isso é importante você saber. Por que é importante essa questão do mesário voluntário, tá certo? O mesário voluntário, ele tem a capacidade de controlar, né, o acesso do eleitor à urna eletrônica, tá certo? E a questão do mesário voluntário nasceu em 2024. Vou mostrar aqui para vocês, está no site do TSE, presta atenção. Espera aí, vou mostrar aqui para vocês. Espera aí, está aqui, ó, tá certo? Aqui eu fiz um print do site do TSE e ali fala, onde está em grifo de azul, mesário voluntário. Desde 2004, a Justiça Eleitoral mantém um programa mesário voluntário, por meio do qual o eleitor pode se candidatar para trabalhar no dia da eleição. Então, para as eleições municipais de 2020, preparou uma campanha. Tá. Então, essa é a notícia que eu tirei do TSE, que fala da história do programa do mesário voluntário. O mesário voluntário foi lançado, então, nas eleições de 2024 para prefeito. Então, olha como é importante você prestar atenção nessa informação, tá certo? Para você que tem uma inteligência acima da mídia. A última eleição que aconteceu foi em 2002.
2000, 2002, 2003, 2000, como é que é? 2002 para presidente. Então depois foi 2003, 2004, tá certo? A campanha para presidente de 2002 foi a primeira campanha que teve urna eletrônica, né, votação eletrônica para presidente no Brasil inteiro, tá certo? E quem ganhou a primeira eleição com urna eletrônica no Brasil inteiro? Quem foi em 2002? Vamos ver se vocês lembram. Tá aqui, ó. Ó, presta atenção. Vai aparecer o nomezinho dele aqui, ó. Vou chamar aqui para ver. Ó, presta atenção. Luiz Inácio Lula da Silva. Lula chorou na diplomação de 2002 após primeira vitória na eleição presidencial. Ganho meu primeiro diploma, o de presidente da República do meu país. Certo? Então, foi o começo do governo do PT, né? A partir de 2003. Então, primeiro de 2003, Lula toma posse como o primeiro presidente do Partido dos Trabalhadores, eleito na primeira eleição de urna eletrônica, tá certo? E em 2024, na próxima eleição, dentro do governo do PT, né, na administração petista, cria-se o mesário pianista. Cria-se o programa do mesário voluntário, né? Que é esse programa que eu vou mostrar para vocês aqui, que está falando aqui, ó, né, que eu acabei de citar. Aqui, ó, desde 2004, a Justiça Eleitoral mantém o programa mesário voluntário, por meio do qual o eleitor pode se candidatar para trabalhar no dia da eleição, tá certo? Então, eu aqui na comissão de presidente da Comissão Cidadã de Inquérito, eu quero chamar a atenção para a importância disso, tá certo? Por quê? Porque nós viemos, depois desse projeto, do programa voluntário para mesário, né? Todas as eleições que aconteceram ao longo dos anos, até agora, está sendo assim, entendeu? Está sendo assim. E qual que é o problema? O problema é o seguinte, que quando você tira do juiz da sessão eleitoral, da zona eleitoral que ele trabalha, da comarca ali, a prerrogativa de selecionar, né, cidadãos com ficha ilibada, que ele conhece, olha, vou chamar esse aqui que é um banqueiro, vou chamar esse aqui que é um empresário, vou chamar esse aqui que é um homem que gosta de paróquia, vou chamar esse aqui que é... Então, ele faz uma seleção e mandava o convite. Antes era assim, entendeu? Mandava uma carta de intimação. Você está intimado a comparecer na sessão eleitoral para se cadastrar para participar do mesário, participar das eleições como mesário, né? Então, não tinha esse negócio de, eu vou lá, eu quero, não. Você era convidado pela Justiça Eleitoral, quase assim, intimado. Se você tivesse algo que pudesse impedir que você fosse, você justificaria lá, entendeu? Aí o cartório eleitoral, o juiz, chamaria outro eleitor, né, outro cidadão para fazer isso no seu lugar. Então, quando criou o mesário voluntário, tirou da mão do juiz eleitoral, do juiz daquela comarca, a prerrogativa de selecionar os cidadãos para participar do processo de eleição. E aí, ficou a cargo do eleitor voluntário. Ou seja, quem conhece um segredo, até então, eu acredito, né, que era o Partido dos Trabalhadores. Daí a vitória do Lula, na primeira urna eletrônica, né? E aí eu vou mostrar para vocês qual é o segredo que vale $1 trilhão, que você precisa saber. Vamos lá? Entrar com ele aqui. Biometria do eleitor não reconhecida. Uma situação que pode ocorrer é a biometria do eleitor não ser reconhecida na primeira tentativa. E neste caso, o que se faz?
Nessa situação, ele assina o caderno de votação e o mesário coloca a sua digital no sensor do terminal do mesário para autorizar o procedimento. Essa ocorrência precisa ser registrada na ata por um dos mesários. O presidente tem mais uma tentativa para digitar o ano de nascimento e, persistindo a não identificação, ele orienta o eleitor a procurar o cartório eleitoral. Com a questão solucionada pelo cartório, o eleitor poderá retornar para votar até às 17 horas. Então, o que acontece? Quando o eleitor vai votar e a sua digital não é reconhecida, entendeu? Mas ele é conferido como o eleitor que vota naquela sessão, quem que abre a urna eletrônica para ele votar? A digital do mesário. Então, o mesário, ele tem um poder fenomenal. Ele tem o poder de abrir a urna para qualquer eleitor votar. E aí, ele pode, se ele tiver de má fé, ou se ele tiver já com má intenção, se ele se inscreveu ali, ó, eu quero participar porque eu sou do PT, porque eu sou desse partido e tal, eu vou lá e vou, né, na bobeira da fiscalização, eu vou olhar lá quem é que não veio votar, eu voto no lugar dele, tá certo? Muita gente não vai votar, certo? E aí acaba votando no lugar daquela pessoa. Isso é verdade, João? É. Por isso que esse segredo vale $1 milhão. $1 trilhão, tá certo? Vamos continuar para vocês entenderem. Agora eu vou trazer autoridades do Supremo para falar sobre isso, né? Aí já não sou eu. Olá, você sabia que no dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições do ano passado, aconteceram mais de 4 milhões de votos após o horário eleitoral, acredita? Nope. 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 Sim, aconteceram mais de 4 milhões de votos após o encerramento do período eleitoral fechado, as sessões eleitorais, ainda aconteceram 4 milhões de votos, tá certo? Mas vamos lá, pensa comigo. Se nós tínhamos 60 milhões de votos para o Lula, 58 para o Jair Bolsonaro, faz as contas. Então, hein? Para onde será que foram esses 4 milhões de votos? Pensa comigo. Então vamos entender isso? João, isso é fake news? Não, isso é verdade. Isso é possível? Sim, isso é possível. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Esta é a Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou o presidente. Estamos agora divulgando o nosso relatório da nossa comissão, que durou mais de um ano praticamente. Nós estamos aqui um ano fazendo esse trabalho com vocês, tá certo? É a sociedade civil organizada de forma pacífica, de forma ordeira, de forma inteligente, tá certo? E assim a gente pode trazer bons resultados para vocês, tá certo? Então vamos entender. Fala aí, Gilmar Mendes, ministro do STF, o mais veterano, e explica esse negócio aí. Como é que vocês entendem que isso exista? O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Ah, então isso já era conhecido de vocês? O nome disso se dá mesário pianista? Como é que você descobriu esse negócio do mesário pianista, Gilmar Mendes? Fala aí para a nossa audiência. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Ah, então o mesmo eleitor justificou a ausência, já tinha votado? Entendi. Agora, Flávio Dino, você que está começando aí no STF, explica para a gente, é possível acontecer mais de 4 milhões de votos depois que encerra as votações, que fecha a zona eleitoral, a sessão eleitoral? Explica para a gente aí, Flávio Dino. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Horas, então é possível realmente? Mas o Alexandre de Moraes tinha falado que as urnas eletrônicas eram invioláveis, que o sistema era seguro, que estava prendendo quem falasse que era o contrário. Alexandre de Moraes, o que você tem para falar sobre isso?
Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Ah, entendi. Então o problema é da pessoa. Mas será possível que a gente pode auditar esse sistema eleitoral e descobrir para onde foram esses 4 milhões de votos que aconteceram após o fechamento das sessões eleitorais? Vamos consultar então o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. E eles, de fato, acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log. Então é possível auditar a urna eletrônica baixando o log da urna? Qualquer pessoa. Eu sou qualquer pessoa. Então vamos entrevistar de novo. Ô Barroso, é possível a gente auditar a urna eletrônica? Fala pra gente. O sistema é totalmente transparente e auditável do primeiro ao último momento. Ou seja, qualquer pessoa pode conferir tudo o que foi feito. Ah, entendi. Então nós somos qualquer pessoa. Cidadãos de bem, cidadãos comuns, de forma ordeira organizada. E para isso nós fizemos uma pesquisa e aprofundamos muito nesses dados e conseguimos concluir esta semana o relatório da Comissão Cidadã de Inquérito sobre a questão do mesário pianista. Então você passa o olho rapidinho para você ver. E você pode sim ter esse relatório aí na sua casa para você dar de presente para um ente querido, para você mesmo saber o que aconteceu com os 4 milhões de votos que aconteceram após o horário do encerramento das votações. E para isso é muito simples, basta você fazer isso aqui, ó. Vamos parar aqui. Você envia um Pix, pega o seu celular, envia o Pix para nossa chave jpnoticias@gmail.com, um valor de R$20, que é simbólico, tá? Só para contribuição, e envia depois o recibo desse seu pagamento de Pix para o nosso WhatsApp, né, que está aí do lado, 3299618000, e aí a gente recebendo esse recibo no nosso celular, a gente na mesma hora envia para você o relatório em forma de PDF, e você vai ter esse relatório aí no seu celular e você vai poder mandar imprimir, fazer bonitinho, né? Você pode guardar de presente, igual eu guardei aqui, ó. Você pode levar numa gráfica, né, e pedir nesses negócios de xerox aí para fazer o seu relatório, e você vai ter o seu relatório em mão. E aí você vai entender, vai estudar e vai entender o que aconteceu com os 4 milhões de votos que aconteceram depois do período eleitoral, tá certo? Então, é importante que a gente tenha isso em mão? Sim, para você dar de presente para aquele amigo, aquele família, aquele colega da família, aquele membro da família que é eleitor do Lula, né? Você pode dar um de presente para eles também, porque está em PDF, você passa pelo WhatsApp dele, tá certo? Então, vamos lá. Eu conto com vocês. Agora é importante vocês o quê? Compartilhar, tá certo? Já sabe a chave Pix, é só compartilhar. Tá bom, gente? Posso... Então, depois de você ver isso tudo, né, eu vou fazer uma pergunta para você, porque aí, né, eu admiro quem tem inteligência acima da mídia. Então você vai me responder aí nos comentários. Depois que o PSDB levou 4 boladas nas costas do PT nas eleições para presidente, será que depois disso, e aí quando o Temer chegou no poder junto com o PSDB, né, eles descobriram esse segredo? E ao invés de corrigir essa falha, né, da biometria, eles se associaram, né, ao PT, e aí foi preciso tirar o Lula da cadeia, colocar ele de candidato e o Alckmin de vice, para fazer isso de novo? Essa é uma pergunta que eu pergunto para vocês. Depois de 4 boladas nas costas,
O PSDB, em vez de achar ruim e tocar o terror, não, se aliou. Por quê? Porque não ia conseguir, ninguém dos dois ia conseguir ganhar do Bolsonaro nesse sistema do mesário pianista, pelo volume de votos que o Bolsonaro teria. Então, e outra coisa, na eleição de 2022, houve recorde de apresentação de voluntários para participar do período eleitoral, mais que dobrou da última eleição, tá certo? Ou seja, muita gente do PSDB ou do PT descobriram, né, esse segredo e foi para a urna votar, e foi para trabalhar na sessão eleitoral. Essa é uma pergunta, gente. Isso aí é para você refletir, tá certo? Então, se você quer pacificar o país, se você quer resolver o problema da democracia, você tem que ter responsabilidade com esse vídeo, compartilhando, comentando, se inscrevendo nos nossos canais, João Paulo Guimarães no Facebook, TV Del Rey no YouTube, TV Del Rey 4 no YouTube, entendeu? E comentar, sabe? A gente tem que dar importância para esse vídeo. Eu sei que ele vai ser, assim, eles vão tentar segurar esse vídeo para ele não rodar, mas cabe a você. Essa responsabilidade é muito grande, porque já existe esse programa do mesário pianista e do mesário voluntário, as inscrições estão abertas. Então, você sabendo disso, o que você tem que fazer? Primeiro, se você tem um candidato a prefeito que vai participar, procure ele e fale assim: eu quero trabalhar para você como fiscal numa sessão eleitoral, para olhar o mesário trabalhando. Ou, se você quiser, tente trabalhar de mesário. Vê se você consegue, porque você se inscreve, isso não é garantia que você vai, entendeu? Porque já tem talvez já tenha aí, né, um macete aí para aqueles que já estão acostumados aí. Bem, enfim, é importante você conhecer a história do Brasil, porque a história do Brasil, ela é muito grande, entendeu? E você pode, sim, ajudar a Comissão Cidadã de Inquérito a pacificar o país, resolvendo esse problema, tá certo? Mas isso é importante você adquirir o nosso relatório, tá certo? E aí, ó, nós temos já o esqueminha aqui na tela para você. Anota aí. Você manda um Pix de R$20 a título de colaboração para jpnoticias@gmail.com. Pega esse recibo desse Pix, envia para o nosso WhatsApp, está aqui o número 3299618000. E aí, a gente recebendo no nosso celular esse recibo, a gente envia o relatório para você no seu WhatsApp. E aí você vai imprimir e aí sim você vai ter condições de entender, sabe, essa história que vem acontecendo ao longo do tempo e que vem comprometendo e muito a nossa democracia. Isso é coisa de segurança nacional. Entendeu? Sabendo dessa fragilidade, o que seria o certo? Que cada juiz da sessão eleitoral, da comarca que ele vai trabalhar, fizesse de forma pública, tá certo? Com várias pessoas participando, sorteios dos mesários. E esses sorteios, esses nomes, seriam depois, né, enviados para esses cidadãos e eles compareceriam na urna e falavam: você está sendo intimado para participar do ato cívico, que é garantir a democracia, garantir o voto seguro. E aí você tira essa questão, né, da militância política entrar nesse processo e tentar usar dessa fragilidade da urna eletrônica, do sistema eleitoral, para virar voto para um determinado candidato. Então, esse segredo que vale $1 trilhão agora tem que ser público em todos os municípios, para todos aqueles que têm candidato a prefeito, principalmente a prefeito, entendeu? Que é ali que acontece o pulo do gato. Então tá bom. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoa esse Brasil grandão e essa família brasileira. Que a gente possa resolver essa questão que é a mais importante de todas. Tirando isso, o resto a gente vai resolvendo aos pouquinhos. Mas esse é o vídeo mais importante, é o tema mais importante da Comissão Cidadã de Inquérito. Leve isso a sério, compartilhe, apoie a nossa comissão com qualquer valor aí doando para o jpnoticias@gmail.com e adquira o nosso relatório, tá certo? E aí você adquirindo o nosso relatório, nós vamos enviar para você também
né, em PDF, o caderno do mesário voluntário, do manual do mesário. E aí você vai saber direitinho que o que eu estou falando está até no manual do mesário. Não estou brincando. Isso está oficializado. Você viu aí, juízes da Suprema Corte confirmando esse fenômeno do mesário pianista. E que isso comprometeu as eleições e que isso tem dado um trauma na sociedade brasileira que você não faz ideia. Quer pacificar o país? Compartilha, curta esse vídeo e ajude a financiar a Comissão Cidadã de Inquérito. Um abraço.